Muito boa tarde, estou aqui com o Sr. Rubens. A gente veio hoje conversar sobre o pertencimento dele em Santa Vitória do Palmar, que completa 170 anos de histórias neste ano, né? O senhor tem uma trajetória de vida de trabalho na funerária São Jorge, né? O Sr. Rubens testemunhou de perto gerações de famílias vitorenses. Como o senhor percebe o sentido de pertencimento a essa cidade? E de que forma a sua própria vida se entrelaça com a memória coletiva do município? Pode nos contar um pouquinho? Primeiramente, boa tarde. Primeiro, uma honra recebê-los aqui no meu modesto escritório. Dizer para vocês que, realmente, durante todo esse tempo que a gente em Santa Vitória do Palmar, eu já conheci, já era mocinho, por causa que vim para a cidade já há 16 anos, mais ou menos, quando comecei ginasialmente a fazer a época de admissão do ginásio. E a gente vinha com muito medo assim, da população, porque não tem aquele significado que nós somos mergulhão, e eu me considero mergulhão lá, por causa que eu tinha medo até das pessoas na rua naquela época de andar, porque fui criado assim de uma forma mais simples, né? Porque a situação da minha família era uma situação difícil, né? De ter pequenos produtores rurais, meu pai e minha mãe, da qual me honro muito de pertencer a ser filho deles, né? E de uma família carrasco, que teve uma tradição em Santa Vitória do Palmar no início do século, que eram pequenos criadores, alguns pecuaristas, outros mais desenvolvidos, e outros maioria trabalhadores rurais. Então a gente praticamente não teve uma vida social, pelas questões do meu pai na campanha, né? Nós morávamos em lugares érmons, moramos muito tempo aqui em Val Grande, interior do município, perto de um banhado, e a gente esporadicamente vinha à cidade. Então a gente teve mais entrosamento com os nossos colegas de campanha da escola número 18, Bernardino Silveira Lima, em Corra Grande, ali que nós tínhamos uma turma de colegas que íamos naquela época a gente não tinha esse privilégio, depois de ter os alunos, até por uma associação de comunidade, de conduzir os colégios. Nós íamos para as aulas a pé, a quilômetros e quilômetros, atravessando às vezes a cavalo, nós íamos a cavalo de vez em quando, e de vez em quando também íamos a pé, botávamos um chinelinho na mão e saímos correndo, e não podíamos usar nem calçado, nem bota, por causa que a quantia de água que tinha, aqueles campos que antigamente eram antigas granjas onde moravam meus colegas também, alguns, dava água pelo joelho. Então nós chegávamos no colégio duro de frios, né, arremangados, mas dificilmente nosso grupo, que era um grupo pequeno, faltava as aulas. Se recorda que ano foi? Nos colégios. O senhor recorda que ano foi? Isso mais ou menos foi no ano 1968, 69, mais ou menos, nessa época. Lembra o nome da escola? Bernardino Silveira Lima, que hoje não existe mais. Eram chamadas escolas brisoletas, foram feitas pelo Leonel Brizola, naquela época, governador do estado, e eram todas espalhadas pelo interior do município. Essas foram as escolas de madeira. Também tem algumas, como tem lá em Corral, outras escolas de materiais, que são mais antigas, que foram erguidas na época do prefeito de Santa Palmar, era o doutor Francisco Oswaldo Anselmi, de saudosa memória, e hoje, inclusive, o pessoal passa lá em Corral para ver aquela figueira dentro de uma casa, tem uma reportagem de jornais Zero Hora, o que seria ali. Ali era uma escola. Tinha outra em João Gomes, aqui de material, também levou o mesmo fim, né? Porque os governos de 1933, principalmente na época da gestão do prefeito Bernardino Souza Castro, José Bernardino Souza Castro, conhecido por Juca Castro, foi um homem que se dedicou muito à educação e fez com que fossem construídas muitas escolas no interior do município naquela época, e depois foram remodeladas na épocas mais contemporâneas, vamos dizer assim. Então, depois houve um recolhimento dessas escolas, fecharam, depois começou tudo novamente. Quer dizer, eu sempre digo que a vida é um recomeço, e um recomeço na educação, e às vezes isso representa um atraso do pessoal das zonas da campanha, que tem muita dificuldade no deslocamento das crianças. E as pessoas que moram na campanha, elas ficam assim muito privadas de terem acesso a certas coisas, certos pés, como eu, por exemplo, era antissocial por isso, né? Então vocês vejam bem que eu passei muita dificuldade. A sorte minha, que depois, uns certos anos, eu vim morar no Chuí, né, com a minha mãe, e meu pai ficou na campanha naquela época lá, e eu fiquei morando no Chuí. E aí eu comecei a trabalhar numa loja, no comércio do Chuí, para ajudar minha mãe no sustento,
porque a situação nossa era de muita dificuldade, a gente nós tinha só um termo, nós tinha só uma panela, nós tinha só um fogão aqueles jacaré que chamavam antigamente, antes nós tínhamos um primo, nós não tínhamos geladeira, nós não tínhamos um fogão a gás, então era uma situação bastante difícil nossa. E morávamos num ranchinho de palha, que foi meu berço praticamente depois do meu desenvolvimento da comunidade. Depois comecei a trabalhar nessa casa. No primeiro emprego eu cheguei lá para trabalhar, o cidadão me botou a capinar o pátio, a minha mãe cheguei em casa, a mãe ficou brava comigo, porque ela botou a melhor roupa que eu tinha na época e eu cheguei todo sujo em casa. E eu disse para a mãe, eu vou ir de novo porque eu preciso trabalhar. E trabalhei com ele praticamente uns 6 ou 7 anos assim, e ele me queria como filho. Depois vim trabalhar na rodoviária de muitos anos também, quando eu bem na esquina da Peru, ali com a Avenida Argentina, eu abri e fechava a rodoviária, que era de confiança do concessionário. Nessa época pertencia a Santa Vitória. Santa Vitória do Palmar, pertencia o Juiz. E depois eu, graças ao professor Francisco Plastina também, saudoso a memória do professor Homero, me conseguiram um emprego no Unibanco, que era na esquina da praça, ali bem de frente, bem na Rua Machado Deodoro, né? Ali me empreguei, tive vários anos ali no banco trabalhando, fiz uma carreira mais ou menos, dentro das minhas condições, cheguei aqui a subgerente do banco. E depois eu resolvi sair para voltar à empresa funerária. Que ano foi que o senhor colocou? Eu coloquei a empresa funerária no ano de 1982. 82. Realmente foi o dia 29 de novembro de 82 que eu abri, com o apoio de um senhor que estava aqui também, que já tinha praticamente fechado, chamado Pedro do Pereira, que era a famosa Casa Pereira. Sempre foi aqui neste prédio? Não, nós trabalhamos, alugamos um prédio ali de frente à Praça de Túlio Vargas, ali, que era do falecido Ozzy, da Casa São Paulo. Até não queria me alugar, porque funerária, ficava com medo, aquela coisa toda, né? Mas lá, portanto, como nós éramos amigos da família também, ele me alugou ali. E essa empresa, ela surgiu sempre com um sócio que foi meu pai, me deu muita força, hoje também falecido, infelizmente, chamado Vitor Altério Pereira, conhecido por Bolacha. Então esse foi realmente o meu pai biológico, mas também foi o meu segundo pai nessa parte de questão de eu chegar até aqui onde eu cheguei hoje. Aqui a senhora já me respondeu uma segunda pergunta que eu tinha, né, que era ao longo da sua dedicação à funerária de São Jorge, o senhor se tornou guardião de muitas histórias, né, e despedidas, carregando consigo lembranças de marcas e trajetórias de Santa Vitória do Palmar, né? Me pergunto como foi para o senhor assumir essa responsabilidade e preservar e acompanhar a memória da comunidade em momentos tão delicados. Isso é uma coisa muito, muito responsável, é uma tempo assim muito triste, muito difícil para todos nós, né? Porque quem não perdeu um pai, quem não perdeu uma mãe, né? São momentos muito difíceis. Até hoje eu sou uma pessoa que é muito emotiva com relação a tudo isso que tem acontecido na nossa comunidade, e tem coisas que me chocam muito, né? E eu sempre tratei essas coisas com muito respeito, assim, com muita maneira de pensar as coisas, uma visão da vida, né? Que a gente aqui está aqui de passagem, né? E a gente tem que ter um comportamento assim, moral e ética com as pessoas e um carinho com as pessoas, porque a própria nossa religião nos ensina que nós somos todos irmãos, né? Então às vezes o pessoal, isso também é uma coisa que me deu uma certa questões pessoais com relação a isso, porque chegava numa festa, mas muito chocada na funerária, aquela coisa, aí vem isso, os amigos diziam, fala que quero ver longe, né? Então isso também me deixou assim bastante apreensivo com relação a isso, né? Mas eu sinto a dor, porque quando perdi meu pai, que para mim era tudo na vida, né? Aquele homem para mim foi brilhante, embora seja um pai modesto, um pai simples, né? Mas um pai que sempre me carregou no colo, um pai que sempre andou comigo pela mão, um pai que sempre me deu um apoio, um pai que nunca me deixou sozinho. E a minha mãe também lavava roupa para poder comprar as coisas que eu queria, né? Imagina a situação nossa, que às vezes a mãe dizia assim, mãe, eu queria comprar uma revista do Tio Patinha, que estou fazendo uma coleção, uma figurinha que saiu. E ela me dizia, olha, eu não recebi o lavado hoje. Se eu receber o lavado, eu te dou dinheiro para comprar essa figurinha. E muitas vezes umas revistinhas até eu perdi, né? Que não consegui completar meu álbum de figurinha, porque a mãe não queria para me dar, né? Então esse álbum que completei depois de estar aqui na empresa, que eu consegui comprar pela internet, que não tinha essa facilidade toda, para chegar aqui. Então é um momento assim, é uma coisa de serviço nosso, é muito delicado, muito sério, né? Eu tenho memórias, grandes passagens horríveis que as famílias passou, e eu não sinto, talvez por mandado de Deus, até não sendo
até onde vai isso, né? Eu tenho conseguido dar, assim, para a família pelo menos um conforto, um aliento, uma palavra. Nunca neguei a minha mão, nunca neguei um abraço, nunca neguei em relação às pessoas, né? Estive nos lares mais populosos, nos lares mais humildes da cidade, e sento em qualquer banquinho, se até hoje se tem que entrar, qualquer lugar eu vou, porque para mim todos são iguais perante a Deus. Eu e o professor Diogo Bloch está aqui também comigo, né? A gente estava aqui na frente agora mais cedo, né? Conversando um pouquinho antes de entrar. E a gente olhou para o prédio e pensou, esse prédio é de 1930, né? Ele é mais antigo ainda. É mais antigo. Esse prédio, esse prédio mais antigo, esse prédio aqui é um prédio de 1922, 23. Só que ele foi, em 1930, ele foi vendido antes. Esse prédio era do senhor Leopoldo Rota. Eu tenho até fotografia da construção do prédio, quando eles colocando os aldaimes, tudo aí. E ele comprou esse prédio aqui, morou aqui com a família. Em 27 ele faleceu aqui nessa casa, Leopoldo Rota. E depois a família, por serem vários filhos, muitos filhos, e se casar, eles resolveram vender esse prédio. Então, mais ou menos em 28 por aí, praticamente está concluído o inventário. Eu tenho até a escritura da venda desse prédio aqui, a original. Foi vendido para o senhor Antônio Namor de Mendonça, lá de os provedores, lá, pai do seu Namorzinho, aquela coisa toda, foi vendido para ele. Depois ele faleceu também, comprou o prédio e ele faleceu. E aqui ficou morando a viúva dele, a Justimina Altiva Terra de Mendonça. E aí foi a dona Justimina que mandou fazer algumas modificações lá em cima e colocou a data de 1930. Então ele é mais antigo, esse prédio, do que essa data. Ele acompanha a casa ao lado. A casa aqui, essa saída de Benevolência, e hoje eu comprei isso também. Esse prédio é mais antigo. Esse prédio foi feito em 1901, foi inaugurado em 1901. Ele não era toda essa extensão, ele foi inaugurado até a metade onde tem um arco. Depois os italianos conseguiram mais recursos, conseguiram agrandar mais um pouco, compraram mais terrenos e fizeram essa extensão tudo aí. Mas ele foi inaugurado em 1901. Era um construtor dele era um salão para reunir toda a colonização italiana. Então eles faziam festa, faziam baile, faziam quermesse, faziam feiras, faziam tudo aí, os bailes, tudo era reunido aí. Até houve carnaval também, havia muita festa aí, havia coroação de rainhas, então era um lugar assim social. Bastante pertencimento, tanto a este prédio então, quanto ao lado, né? Tem bastante significado nos prédios. Sim. Então são os prédios mais antigos. Ele foi feito por um senhor chamado João José Martins Neto, que construiu Santa Casa, também construiu esse prédio, fez alguns prédios mais em Santa Palmar, que era um professor português famoso que teve em Santa Palmar. João José Martins Neto. Sr. Rubens, assim, se a gente projetar o futuro de Santa Vitória para daqui a 30 anos, né? Santa Vitória vai estar fazendo 200 anos. Como é que o senhor imagina o futuro do município? E quais valores, assim, tradições e memórias acredita que deve ser preservado para que as próximas gerações também sintam orgulho de pertencer a esta cidade no extremo sul? Em primeiro lugar, eu acho que para ter essa pergunta por parte, para ser ter uma memória de São Vitório do Palmar, e isso é uma coisa que foi, não estou criticando ninguém aqui, mas a nossa história, eu conversava com o professor Homero sobre isso, né? Principalmente já teve até agora chegou aqui assim aos saltos, porque nunca se teve assim a ideia de se preservar toda essa documentação do município que havia, desde fotográfica, desde de jornais que não existem mais, né? Jornais antigos, tudo isso aí praticamente o fogo consumiu, porque pessoas que às vezes recebiam bastante coisa, acervos, tal e coisa, não dava, não sei quem mais isso, não sei quem mais aquilo, vão queimar, vão destruir, não preservaram. Sim. Até talvez justamente por culpa do próprio município naquela época, que não tinha local para preservar assim, isso aí, né? Se você vai a Jaguarão, lá tem o Instituto Histórico Geográfico, Jaguarão, que tem tudo, praticamente aqui de Jaguarão. E tem também, mas aqui as pessoas tinham um acervo, alguns que tinham acervo, tinham guardado, fechado em casa 7 chaves. Ninguém tinha acesso a essas coisas todas. Depois, e muita coisa a gente ainda não consegue. Particulares. Depois as pessoas também se fecharam com relação a isso, porque
Preservar é uma louça da mãe, é uma louça, eu entendo isso, uma louça do pai, uma louça. Só que agora veio uma época diferente, houve revoluções de comportamento que são revoluções silenciosas. Eu sempre digo assim que o mundo está sempre em revolução. Hoje nós estamos falando contigo aqui, está havendo uma revolução. Só que é uma revolução silenciosa, é uma revolução de comportamento, de atitudes, de imagens, de comunicação, de posicionamento políticos, né? São todas coisas transitórias. E essas coisas transitórias, às vezes, deixam coisas boas e deixam coisas ruins na passada. Eu comparo isso com uma carreta que vai atravessando vai em direção ao Taí, por exemplo, vai cortando linha de arame, ou um trator que vai andando, vai fazendo coisas boas e vai fazendo coisas ruins. Então não houve essa preocupação também tanto com a parte ecológica, com a parte das palmeiras, com a parte disso. Não houve um certo consenso né, de acompanhar as coisas de evoluções conforme são práticas, só tem que ser praticamente. E a história, para nós chegarmos daqui a mais 30 anos, se eu estou a falar, acredito que vai ser, não devo estar aqui para acompanhar isso aí já, né? Uma questão de biológica, devemos estar aqui. Mas a gente pensa assim que temos que preservar essa memória dos que tem, como eu tenho bastante coisa, eu penso deixar alguma coisa para uma instituição, aí por isso que eu tenho, porque minhas filhas sabem disso, né? Elas também gostam muito de história, a minha filha é advogada, gosta dessas coisas muito, que mora aqui conosco por enquanto. Então ela sempre faz isso, preservar essas memórias, essas coisas arrumadas. Então a gente está pensando assim, de se fazer alguma coisa para se preservar isso aí. Agora tem que ser um conjunto de fatores, né? E o município tem que ter esse compromisso, como o nosso prefeito agora tem pensado muito isso, o anterior também, né? E alguns mais antigos também pensaram nisso. E se tem um lugar onde a gente possa pesquisar, eu acho que hoje nós temos um excelente secretário de Cultura do município, eu digo de passagem disso. Eu sou suspeito porque me dou muito bem com isso, né? Ele é um cara muito querido, a minha família gosta muito dele. E gosta da história também, assim, né? Ele está no lugar certo, no momento certo. Né? Então, está preservando isso aí. Então, porque isso aí traz tudo, traz turismo, traz isso aqui. Outra preocupação que a gente tem é que o cemitério também está sendo destruído, o cemitério, aqueles monumentos que nós temos lá, que são monumentos a céu aberto, que também contam nossas histórias, coisas que vieram da Itália, né, que estão lá, monumentos, os caras estão roubando para vender, não sei aonde. Então essas coisas assim, os monumentos, vocês vejam bem, não é só que o território Palmar por enquanto não, mas os monumentos por aí estão todos sendo destruídos. Então a história, isso é uma coisa negativa, é uma coisa ruim para isso. Não sei se tem culpa ou não tem culpa, porque a gente às vezes está numa situação assim complicada, o mundo hoje está convulsionado uma série de coisas que a gente não sabe, a gente fica até com medo do futuro da gente, né? Eu sempre falo para os meus alunos que eu enxergo que eles não têm o interesse pelo passado, que tem nossa história, né? É nossa herança. Então a gente vem buscando isso e trazendo isso por meio. Tu viste como eu comecei aqui. Sim. Eu comecei a minha história pelo início. Eu não posso esquecer a minha história. Eu não posso renegar a minha história. Eu não posso dizer que só fui uma baronesa que nunca fui, né? Sim. Então eu tenho que ser autêntico, né? Tu sabes que às vezes eu fico a pensar, eu nem sei como eu cheguei até aqui agora. Isso é uma coisa que me dá muita emoção. Não sei como eu cheguei até aqui agora. Não sei mesmo. Não sei como cheguei. Trabalho. Eu gosto de todo mundo. Eu só não gosto da política partidária, porque eu acho que ela não está ainda na altura de certas coisas, assim, não estou criticando, mas eu acho que tem que existir a política partidária. Mas às vezes nós vemos coisas assim de pessoas não daqui do município, pessoas fora que fazem coisas, nós congressistas fazem isso, fazem aquilo, fazem aquela outra, né? Então isso às vezes nos choca um pouco isso aí. Sim. Talvez isso também gere uma revolta na comunidade, na população, com relação a tudo isso aí. Porque a vida, para mim, a vida que vale é a vida vivida com discrição, com simplicidade, né? Não interferir na vida do próximo, né? Ser cada um ser autêntico aquilo que é, e às vezes também defender as suas ideias e as suas liberdades. A gente vê muitos artigos do jornal, e eu concordo com isso plenamente, que a gente hoje, às vezes, você não pode ter uma opinião de certos assuntos, porque antigamente nos debates políticos, a gente via aquele Ulisses Guimarães, vimos a transição do Fernando Henrique para o Lula, foram transições normais, embora com ideias antagônicas. Então, nós temos que ser civilizados, né? E você sabe muito bem, eu sou Rio Branco, pode ser vitoriense, outro é Brasília, outro São Paulo, dando exemplos de futebol. Mas não precisamos ser inimigos por causa disso. Né? Não precisamos também, se o cara não é do meu partido, se não gosta de mim, não
precisamos também tomar atitude nenhuma contra qualquer cidadão, porque o mundo, nós sempre brigamos pela liberdade de expressão, e quando alguém nos choca, nós também não gostamos, né? Então aquela lei, mas se eu não quero fazer para os outros aquilo que eu não quero que faça para mim. Então eu penso assim, que a vida é isso aí. E é simples, ser simples para as pessoas, né? Não tem distinção de cor, de raça, para mim todo mundo igual. Eu penso assim, para mim todos são meus irmãos. Eu quero ver essa vida que eu quero que a nossa comunidade se fosse uma comunidade assim, consciente, congregada, unida, né? Tá deixando seu recado, força, então, para todo mundo ter força, né? Ter força e incentivo para que isso possa crescer de uma forma uníssona e que nos traga grandes alegrias Santa Vitória do Palmar, né? Que tem uma história fantástica. Né? Fui vasculhar, o Diogo tem me ajudado nisso. Eu vi que num documento que eu encontrei falava sobre o brejo. Existiu aqui no nosso município um distrito brejo? Existia o brejo, e o brejo era o lugar dos Neves. Então, minha família Neves. Eu tinha muita família Neves aí no brejo. O seu sobrenome que me deixou mal, mas o primeiro nome, Neves, praticamente eram todos os nomes do brejo aí. O brejo era um pouquinho ali depois dos Camilinhos. Ali tinha uma família Neves, uma família Neves grande ali. Muitos eram meus amigos, eu tinha relação com essa família Neves. Ali. Conheceu o Aires Neves? Ele mora em Rio Grande hoje, ele tem 96 anos. Eu não me lembro do seu Aires, não me lembro desse Neves. Eu conheci mais outros Neves. Conheci o Pedro Neves, né? Sim, a gente trocou uma conversa. Isso, né? Mas esses Neves são dali do brejo. São do brejo. O brejo é uma estrada, é brejo porque era um lugar difícil de passar de carroça. Né? O senhor se recorda de que lado fica aqui no município? Esse distrito para que lado ficaria? Não era, mas chamavam de brejo, mas não era, dizia ali não era distrito. Subdistrito brejo. Pois ele dizia, mas chamou não a atenção. Porque brejo era uma estrada que não se passava. Era difícil de passar, intransponível. Sim. Então dizia que era o brejo. O que é o brejo? O brejo é isso, alagadiço. Tinha aquela história de quadrinha do gordo e magro, às vezes que metia no brejo, atolava o cabo e tal, né? Então o brejo é isso aí. Era uma estrada. É bem aqui, bem passando dos Camilinhos, ela faz um tipo de oeste, assim. Outros diziam que era perica por ali, tal de coisa. Também chamavam de perica do brejo, ali, tal de coisa. E ali os caras falavam que na Revolução de 93, algumas pessoas foram ali mortas no brejo, naquele lugar do brejo. E o brejo. Tem muita história. Onde vivem as rãs, os sapos, né? Esse seria o brejo, né? Mas nada pejorativo. Mas isso aí. Mas tinha uma família Neves que vivia na região do brejo. Isso foi em 1934. Que eu, no caso. Então, seu Rubens, vou encerrar nosso vídeo aqui, agradecendo a sua parte na nossa história. Mas a gente tem mais perguntas, né, Diogo, por trás da câmera aqui. Então, eu vou dar uma encerrada. Muito obrigada por toda a sua atenção.